Vem comigo para saber como diferenciar brincadeiras de brigas entre gatos. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. A agressividade entre gatos, infelizmente, é um problema comportamental bastante comum. As brigas de gatos são angustiantes para os tutores e potencialmente muito perigosas para os bichanos. Os gatos têm costume de brincar mordendo, correndo um atrás do outro, simulando uma briga. Mas como esse é um comportamento normal dos felinos, isso acaba gerando uma confusão entre os tutores. Como é que a gente sabe quando é uma brincadeira e quando é uma briga de gato? Eu conversei com a doutora Thalita Isidório, que é médica veterinária especialista em felinos, e com o Dr. Fabiano Borba, que é médico veterinário comportamentalista, para ver como diferenciar brincadeiras de brigas entre os gatos. Vamos ver quais orientações que eles têm pra gente. Thalita, vamos começar por você, que a gente abriu um box de perguntas, né, no nosso Instagram, você também, a gente recebeu muita pergunta, o Fabiano também mandou muita pergunta pra gente, o pessoal mandou pergunta lá no Instagram dele, e uma coisa que a gente viu que é um assunto comum entre a maioria dos seguidores, né, é que os gatos têm o costume de começar a ficar brincando ali, se mordendo, se atacando, e que, às vezes, isso descamba por uma briga. Como que a gente diferencia essa brincadeira do gato, quando ele está só brincando, ou quando ele já está brigando mesmo? Tá, eu acho muito interessante a gente comentar isso, porque é de fato uma dúvida muito frequente, né? Quando abri a caixinha de perguntas lá, nossa, teve várias perguntas nesse sentido. Então, eu gosto sempre de comentar assim, uma dica básica que eu sempre dou é brincadeira, gente, geralmente ela não envolve vocalização. Ou seja, não vai ter rosnado, né? Não vai ter aquele miado forte, aquele sibilo, não vai ter aquele que o pessoal chama de riscada de fósforo, né? Que é fazer assim. Então, a brincadeira não vai ter isso, né? Além do mais, eu gosto muito de comentar também, ensinar muitos tutores a começarem a fazer uma leitura, né? Tanto da linguagem facial quanto corporal dos gatos. Então, assim, o gato, se um gato tá mais abaixadinho e o outro tá naquela expressão assim de ir para cima dele, isso geralmente é briga, né? A orelha muito para trás, geralmente não é uma expressão positiva. É uma expressão negativa também quando eles ficam assim com os olhinhos mais cerrados um pouco, com aquela carinha, é tipo uma cara de bravo mesmo, né? O rostinho mais enrugado. Mas tem uma minha que fala cara de louquinho. Cara de louquinho, sabe? Tá fazendo cara de louquinho. E é mesmo, dá uma cara meio de louquinho. Aquela cara assim, igual a gente quando tá brava, a gente faz, né? Franzindo, né? Sim. Então é uma cara de fato mais enrugada, mais fechada. Mas eu entendo que isso é difícil às vezes, para no meio de uma briga você ver, e o tutor também, que não tem tanta experiência, avaliar. Então, eu acho que a melhor dica é essa da vocalização, que geralmente não encontra vocalização. Uma outra coisa que eu comento também é quando a perseguição é muito unilateral, ou seja, só um gato corre, só o outro vai atrás, isso geralmente também não é legal. Porque às vezes eles brincam de um correr atrás do outro, mas a gente vê que é uma perseguição bilateral, né? Então um vai e o outro corre. Fica aquela coisa. Quando tá só um correndo e outro atrás, isso pode ser uma perseguição, né? Então são essas dicas. Não sei se o Fabiano quer complementar com alguma coisa. Então, eu acho que basicamente é isso mesmo que você está comentando, né? Outras coisas assim que eu costumo mencionar com os meus clientes, né? É que o gato não é um mini cachorro, ele é bem mais sutil. Então, você vai ter que se acostumar a ser bem mais observador para começar a reparar esses comportamentos que vão acabar desencadeando uma agressão. Sim. Então, assim, isso é uma coisa boa, né? Porque, de uma forma geral, pessoas que têm gatos, elas tendem
a serem realmente mais observadoras, né? E isso é uma coisa que já facilita na relação entre o tutor e o gato. Mas, mesmo assim, tem outras coisas, né, algumas sutilezas de você reparar também de quando o animal não está brigando. Esses animais, eles fazem alobrume, tipo, um vai lá e lambe o outro. Como é que eles se relacionam? Um dorme com o outro. E quando eu falo dorme com o outro, ou dormir de conchinha ou assim. Porque às vezes eles estão dividindo o mesmo espaço, mas estão assim. A cabeça de um tá para cá e outro tá para cá. Tipo, não me incomoda. Igual o casal separado. Né? Sim. Assim, tipo, dorme do seu lado da cama que eu durmo do meu lado. Fica aí que eu fico pra cá. Exatamente. Porque, na maioria das vezes, os apartamentos são pequenos, então eles vão ter que dividir aquele recurso. Não é nem porque eles querem dormir juntos, né? Não tem outro lugar. Não tem outro lugar, exatamente. É aquela coisa, né? Eles dão um jeito de conviver ali. Mas uma coisa boa de se reparar é isso, né? Como as pessoas, elas veem muito que é gritante. Ah, não, começou a briga, e todo mundo, né, corre, vai pensar em separar e tal. Mas as pessoas não veem, tá, mas como é o comportamento antes? Né? Dando um exemplo assim, vamos supor, entre eu e o Guilherme, né? Se eu conheço o Guilherme, eu encontro com ele na rua e eu falo para ele, ô, bicho feio, ele pega, vira para mim e fala, ah, Fabiano, cabeção. Aí a gente começa uma conversa normal, se abraça, como é que você tá? Papapá. Se não fosse Covid, né, a gente podia se abraçar. Mas assim, é uma coisa completamente diferente se eu não conheço o Guilherme, a gente já tá brigando por conta de um outro motivo, tipo, por conta do barulho do meu computador de manhã, e aí ele passa na rua e fala, ô, cabeção. Aí tem uma outra conotação. Sim. Né? E eu também acrescentaria, assim, uma coisa também que a pessoa, que acontece, é que às vezes, assim, não é bilateral, como a Thalita estava falando, né? Um tá brincando e o outro tá apavorado. Sim. E aí começa o que a gente chama de agressão por brincadeira, né? O gato começa a perseguir o outro, né? Que é uma agressão também, tá misturada com uma agressão por caça. É difícil, né, a gente separar direitinho uma coisa da outra. Ele começa a perseguir o que está sendo perseguido, tipo, assim, está numa situação terrível, e o outro animal, né, que está perseguindo, está com um passatempo ótimo. Achando então, super legal, né? Exato. Nem sempre está Celso Russomano, né, bom para ambas as partes. Às vezes acontece muito isso, né? É brincadeira para um, mas para o outro não é, né? Isso mesmo. Isso mesmo. A doutora Thalita e o doutor Fabiano fazem parte da equipe de médicos veterinários do Clube dos Bichos. Nós gostaríamos de agradecer aos dois por compartilharem o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram da doutora Thalita e do doutor Fabiano. Seguem eles lá que eles postam muito conteúdo de qualidade sobre os animais. E segue também o Clube dos Bichos. O nosso Instagram é @clube.dos.bichos. E aproveita e se inscreve aqui também no nosso canal. Clica no botão vermelho aqui embaixo e seja o mais novo membro do Clube dos Bichos. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no canal. Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no clube sobre conflitos entre gatos. Essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link dessa live completa no card aqui em cima para que você possa assistir depois. Nós temos também uma playlist aqui no canal só sobre comportamento. Nela, nós temos vídeos como, por exemplo, como introduzir um novo gato em casa, o que fazer para o gato parar de arranhar o sofá, como treinar o gatinho a usar a caixa de transporte, enfim, tudo sobre comportamento animal. Eu vou deixar o link dessa playlist no card aqui em cima para que você possa maratonar depois. E me conta aqui, os seus gatos brigam muito? Deixa aqui pra gente nos comentários em quais situações os seus bichanos mais brigam. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixa o seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.